Olá, meus alunos do Ômega Júnior. Eu sou a tia Gabriela, a professora Gabriela de Espanhol. Hoje, na nossa aula, a gente vai aprender o vocabulário dos meios de transporte. Os meios de transporte na língua espanhola, tá certo? Preste atenção que no final da aula, a tia vai passar uma atividade para vocês apresentarem durante a nossa aula ao vivo, que é na terça e na quarta-feira, certo? Então, a tia vai passar para todos vocês uma atividade ao final da aula. Preste atenção. Vamos lá. Meios de transporte em espanhol. Os meios de transporte. Quais são os meios de transporte em espanhol? Temos vários, certo? Meio de transporte. Então, os meios de transporte são os meios por los quais nos transportamos diariamente. Estes se dividem em três: em meios de transportes marítimos, em meios de transportes terrestres e meios de transportes aéreos. Cada um deles tem uma função especial que aqui aprenderás. Então, os meios de transporte são os meios pelos quais nos transportamos diariamente. Estes se dividem em três categorias. São os meios de transporte marítimos, aquele que as pessoas são transportadas no mar, certo? Os meios de transporte terrestre, aqueles que circulam na terra, e os meios de transportes aéreos, aqueles que circulam no ar. Então, cada um deles tem uma função especial que aqui nós vamos aprender. Então, vamos aprender os meios de transporte de acordo com cada categoria, certo? De que são divididos: transportes marítimos, terrestres e aéreos. Primeiro são os meios de transporte terrestres, são os mais comuns, os que a gente usa no dia a dia, certo? Então, vamos conhecer quais são os meios de transporte terrestres na língua espanhola. Em espanhol se diz meios de transporte terrestre. Então, meios de transportes terrestres que andam na terra são os mais comuns para a gente. Primeiro, a gente tem aqui o autobus em espanhol, que são os ônibus, que a gente vê sempre circulando na nossa cidade, certo? Então, autobus é ônibus na língua espanhola, certo? Não esqueçam. Autobus, ônibus. Também temos aquele que o nosso papai dirige, a nossa mamãe dirige e que nos leva geralmente para a escola ou para a gente passear ou fazendo viagens com a nossa família. Não no momento, mas fazemos em outros momentos, né? Que é o carro. Carro em espanhol é coche. Coche, aqui a gente tem um carro lindo, vermelho, que em espanhol vermelho é rojo. Então temos um coche rojo, certo? Um exemplo de um meio de transporte terrestre, um dos mais comuns, que a gente sempre vê na rua. Los coches, os carros, e que também são joguetes de ninhos, né? São brinquedos de ninhos, carrinhos. Então, joguetes é brinquedos, para vocês não esquecerem. Então, os coches é um exemplo de um meio de transporte terrestre. Outro exemplo é a motocicleta. Motocicleta, que é a motocicleta, que é a moto, né? Também que a gente vê sempre nas ruas. Então, outro meio de transporte terrestre e muito comum pra gente, porque a gente sempre tá vendo. E que alguns papais também utilizam, e mamães, não é? Utilizam para trabalhar, utilizam para se locomover, é a motocicleta. Lembrando que a motocicleta só funciona corretamente quando está usando com capacete, que é um acessório indispensável, certo? Aqui a gente tem um caminhão de bombeiros, mas o meio de transporte que a gente quer se referir é o caminhão. Aqui é um exemplo de um caminhão de bombeiros, certo? Mas é um caminhão. Também a gente vê, principalmente quando a gente está fazendo viagem nas estradas, né? Na cidade a gente vê muito pouco o caminhão. Caminhão de bombeiros, tudo bem, mas o caminhão é muito mais difícil. Mas quando a gente está viajando, a gente sempre vê os caminhões, certo? Em la carreira, então os caminhões na estrada. Então, caminhão, em espanhol, é o caminhão da nossa língua portuguesa. Caminhão de bombeiros é o caminhão de bombeiros, aquele que é chamado quando precisa
A gente liga e eles vêm salvar em alguma situação difícil, certo? Outro exemplo comum na área rural é o tracto, que é o trator, certo? Tractor. Então, trator comum na área rural. Esse a gente não vê no nosso dia a dia. Esse a gente vê se a gente for para uma fazenda, se a gente for a algum lugar que tenha plantações grandes, né? Então, a gente vai ver um tractor. Não na nossa cidade, só na área rural. Então, trator em espanhol é tractor. Outro meio de transporte é ambulância. Ambulância. A diferença da língua portuguesa, gente, é que não tem um acentozinho, ó, circunflexo aqui. Porque esse acento não existe em espanhol, certo? Mas em espanhol é o mesmo nome, a diferença só é a ausência do acento circunflexo, porque não existe. Então, ambulância, aquela que a gente chama com a necessidade, porque realmente aconteceu alguma coisa e precisa que ela chegue o mais rápido possível. Aí ela liga aqui, ó, e vai o mais rápido possível. Então, ambulância é a nossa ambulância da língua portuguesa. Tem também o táxi. Táxi, certo? Outra diferença da língua portuguesa é que não recebe o acento, como em português a gente tem um acento agudo aqui, certo? Em espanhol não tem, mas é o mesmo nome, táxi, que a gente chama para nos levar em algum lugar, que é um coche, certo? Mas o meio de transporte, táxi. Um bem comum, principalmente para as crianças, não é? Que sabem andar, é a bicicleta, mas também pode ser só bici, certo? Se você quiser falar em espanhol, eu tenho uma bici, ou eu ganhei de mi cumpleaños, de mi papá, uma bici. Eu ganhei do meu aniversário, do meu papai, uma bici. Todo mundo vai saber que é uma bicicleta, certo? Então é o mesmo nome, mas que tem duas formas. Pode ser ou bicicleta ou somente bici, na língua espanhola. E aqui, ó, apesar de ter o nome carro em espanhol é carroça, certo? Então, carro, dessa forma aqui, é a carroça. Então, é um exemplo de um meio de transporte, sim, mas em espanhol, carro não é o carro que a gente usa para ir para a escola, para passear, certo? Carro em espanhol é carroça. Então, o carro que a gente usa para passear em espanhol, como eu já disse a vocês, é coche, certo? Então, carro, lembrando, aqui que utiliza um animal, é a carroça, língua portuguesa, carro. E também tem o trem, que é o nosso trem mesmo, que a gente não vê muito, porque não é mais comum na nossa cidade, né? O trem, mas a gente vê na televisão, em filmes, em reportagens, é o trem, da mesma forma que tem em espanhol, é em português, trem. E por último, a gente tem o metro, que em português a gente diz metrô, né? Em espanhol a gente diz metro, que é aqueles que tem nas grandes cidades. Aqui na nossa cidade de Aracaju não tem, mas em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Na região sudeste, aí tem metro, que é o metrô. Agora vamos conhecer os transportes aéreos. A gente já conheceu os terrestres. Vamos para a categoria dos transportes aéreos. Primeiro, avião. Avião, todo mundo sabe que é o nosso avião, certo? Em espanhol a gente diz avião porque o V tem o som de B. Eu ouvi daqui. Eu ouvi quando vocês disseram avião. O V tem som de B. Eu ouvi, gente, não se preocupe. Porque todos já sabem, todos que são meus alunos sabem que o V tem o som de B. Então a gente fala avião. Esse daqui, ó, o nosso balão da língua portuguesa, em espanhol é globo. É um meio de transporte. Globo, as pessoas utilizam para passear, né? Aqui não é muito comum, mas sempre tem que ser transportado com pessoas que realmente saibam utilizar, certo? Porque não pode ser qualquer pessoa, porque ele requer muito cuidado, mas é lindo, a gente vê no céu, não é? Então é um globo, que é o balão, certo? É um meio de transporte aéreo.
Temos também o helicóptero. Helicóptero. Então, outro exemplo do meio de transporte aéreo, helicóptero. E esse aqui, esse aviãozinho aqui que faz rodopios no céu, avioneta, certo? Avioneta. Então, aqueles das Forças Armadas, por exemplo, que fazem rodopios no céu e que enfeitam as apresentações e deixam cada vez mais, como é que se diz, sensacional, né? E esse, o foguete. Foguete em espanhol é cohete. Cohete, o foguete aqui é pronto para ser lançado, certo? Em espanhol se diz cohete. Lembrando que tem aqui o H, mas o H não tem som. Pode estar presente na escrita, mas na hora de falar, cohete. E por último, a gente vai aprender os meios de transporte de água, que é os transportes marítimos. A gente já aprendeu os transportes terrestres, que são os da terra e os mais comuns, os aéreos, que a gente vê no céu da nossa cidade ou até em apresentações, certo? E agora os de água, que são os marítimos. Moto aquática é os jet skis, certo? Então, moto aquática é o chamado jet skis, bem cheio de adrenalina, né? O barco, que não muda, gente, certo? É dessa forma mesmo. Barco, não muda a escrita nem a pronúncia para a língua portuguesa. Canoa, também não muda. Essa aqui, ó, com os remozinhos, bem simples. Então, a canoa não muda. É da mesma forma na língua portuguesa e na língua espanhola. Lancha, lancha. Em espanhol, lancha. Em português, lancha. É a mesma escrita, só muda um pouco a pronúncia, certo? Mas a escrita é igualzinho. Então, se fala em espanhol, lancha. Submarino, submarino. Então, em espanhol também é submarino, submarino, né? Em português. Em espanhol é submarino, porque não existe o NH. Então, é submarino, certo? Não esqueça, o submarino em espanhol se diz submarino. E agora, o cruzeiro, que na verdade é um navio, certo? Um navio de grande porte. Aqui acho que tem como exemplo o Titanic, né? Mas é um cruzeiro, onde é cada vez mais requintado, que tem várias coisas para viagens. Mas não deixa de ser um navio, certo? O cruzeiro é um navio. Novamente, a gente fala navio porque o V tem um som de B. Então, o correto é navio, mas é um cruzeiro de viagens, de férias, né? E aqui temos o iate, aquele barco de luxo onde as pessoas bem abastadas têm, né? E que é bem bonito. É um iate. Em português, a diferença é que é escrito com a letra I, certo? De igreja. Mas em espanhol é com Y, mas tem o mesmo som. Iate. Aqui, ó, porque tem as velas que vai se locomovendo com o vento, a gente tem o beleiro, beleiro. Novamente, a gente fala beleiro porque o V tem som de B. Eu sei que vocês sabem. Então, a gente fala beleiro. Pronto, gente, a gente já aprendeu. Agora vamos para a atividade de espanhol, certo? Agora que já conhecemos os meios de transporte em espanhol, escolha 6. Olha, vocês vão escolher 6 de todos esses que a gente aprendeu. A gente aprendeu muito mais de 6, certo? Então, vocês vão escolher 6 do que estudamos na aula de hoje e crie o seu vocabulário de los medios de transportes. Então, você vai botar lá em cima, los medios de transportes, certo? É o vocabulário. Vai escolher 6, vai fazer desenhos desses 6. Eu escolhi o coche, o navio, um avião, um cohete, que é o foguete, certo? Eu escolhi um barco, eu escolhi um helicóptero e eu escolhi um carro, que é a carroça, por exemplo.
Então, vocês vão fazer desenhos. Ah, tia, mas eu não sei desenhar. Eu nem gosto de desenhar. Então, você vai procurar imagens. Se você não quer, ou não gosta, ou não sabe desenhar, que não tem problema, certo? Mas vocês vão procurar imagens desses 6 que vocês escolheram. Imagens na internet, em livros velhos, em revistas, nas imagens que vocês quiserem, certo? E vai colar. E embaixo dessa imagem ou desse desenho, tia, eu sou craque em desenhar, então eu vou fazer o meu desenho. Ótimo! Façam mesmo, caprichem no desenho. Aí embaixo do desenho ou da imagem, você vai escrever em espanhol que meio de transporte é esse, certo? Então, abaixo dos desenhos ou das imagens, o nome dos meios de transporte em espanhol. Não esqueça, tem que ser escrito na língua espanhola. Essa atividade você não vai levar até a escola, certo? Não precisa levar. Vocês vão mostrar a tia durante a nossa aula ao vivo. Quando a tia abrir a câmera, começa a aula, eu digo as atividades. Aí vocês pegam e mostram para vocês. Não precisa fazer em caderno, porque a gente não tem, né? Em todas as turmas tem caderno, vocês fazem numa folha. Então, bota lá em cima o seu nome completo, a sua série, e escreve os meios de transportes. Escolhe 6 meios de transporte. Desenha ou pega a imagem da internet ou de livros, de onde vocês quiserem, certo? E coloca abaixo o nome, certo? E apresenta o nome em espanhol. E apresenta para a tia durante a nossa aula ao vivo. Estamos combinados? Então, caprichem. Eu quero ver cada desenho lindo, ou se não, cada imagem interessante, com os nomes corretinhos da língua espanhola. Se tiver errado, tia vai mandar corrigir, certo? Pronto, gente. Então, a nossa aula vai ser concluída agora, certo? Com as imagens aqui, ó, dos meios de transportes que a gente aprendeu hoje, vocabulário de meio de transporte. Tia está dizendo a vocês, hasta a próxima classe de espanhol, até a próxima aula de espanhol. Fiquem com Deus, se cuidem, certo? Cuidem da família de vocês, cuidem de vocês também individualmente. Façam a atividade, o desenho que tia pediu, a imagem. Não deixem de fazer e de apresentar. Lembrando que a gente não tem prova de espanhol, certo? Todas as atividades vão valer pontuação. Então, vocês caprichem nas atividades para terem excelentes notas, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tanto do papai e da mamãe, ou até do aluno para tirar qualquer dúvida. Beijos e hasta a próxima classe de espanhol. Não esqueçam de fazer a atividade, viu? Beijos. Tchau, gente.